Nessa época do ano, ocorrem algumas modificações climáticas que favorecem o surgimento de algumas doenças respiratórias, principalmente as doenças infecciosas. Normalmente nessa época nós ficamos mais reclusos, em ambientes mais fechados, com pouca circulação de ar. O ar um pouco mais seco também favorece a irritação das vias aéreas e com isso a transmissão de doenças infecciosas, principalmente as doenças virais, elas tornam-se mais comuns. Além da doença infecciosa, nós temos que lembrar dos pacientes que já têm alguma doença pulmonar, então pacientes que têm asma, bronquite, enfisema, paciente que tem sinusites de repetição ou rinite. Pela mudança climática, o ar mais seco, o surgimento dessas doenças infecciosas, as exacerbações ou pioras dessas doenças, elas são mais comuns e mais frequentes, motivando em alguns casos até internação hospitalar. Quando nós temos o ar mais seco nessa época do ano, o que acontece? Ocorre um ressecamento da via respiratória. Nós temos que lembrar que todo o trato respiratório, desde o nariz até os brônquios, alvéolos, eles dependem de umidade para ocorrer uma fluidificação do trato respiratório que acaba ajudando tanto na proteção da via respiratória. Essa umidade ela faz uma camada líquida que protege o trato respiratório de infecções, agressões, poluentes. E em paralelo com isso, nós também temos uma fluidez, uma melhor circulação do ar no trato respiratório. Quando o ambiente está muito seco, a pessoa pode ter uma irritação na garganta, em alguns momentos pelo ressecamento, um sangramento nasal, a voz pode mudar, uma sensação de tosse frequente, porque essa via respiratória ela fica mais, vamos dizer, mais inflamada. Além disso, ocorre um acúmulo maior de poluição no ambiente. Tanto no ambiente quando estamos andando pela rua, parques, como no nosso próprio ambiente doméstico. E essa poluição também é um motivo para gerar mais uma inflamação, gerar piora do quadro respiratório. Então os pacientes que já têm uma bronquite ou uma asma, ocorre uma inflamação maior desse trato respiratório, então eles podem entrar em crise. Então, não é só a mudança do clima, é tudo o que vem junto com essa mudança climática. Uma coisa muito importante para doenças infecciosas é a higiene. Então, sempre, se possível, lavar as mãos, usar álcool gel, medidas básicas de higiene para você evitar a propagação dessas doenças. Se você está num ambiente que tem pouca circulação de ar, tentar abrir uma janela, para ocorrer uma fluidez desse ar e com isso uma diminuição da exposição aos vírus e bactérias. Começamos a utilizar roupas que estavam guardadas durante o resto do ano. Não. Essas roupas devem ser ou lavadas ou expostas ao sol para evitar que o acúmulo de ácaros, poeiras possam agredir o trato respiratório e gerar uma exacerbação. Voltando para a doença infecciosa, a gente tem que sempre lembrar de vacinação. Então, para a população-alvo, a vacina para gripe e vacina para pneumonia, para pneumococo. O paciente que já tem alguma doença respiratória, desde a criança até o adulto, o idoso, esses pacientes devem manter a consulta com o seu pneumologista ou com o seu clínico geral ou pediatra. Não esquecer de utilizar os medicamentos para o trato respiratório, então medicamentos inalatórios ou um medicamento que seja comprimido, mas não deixar de utilizar a medicação de uso contínuo, porque muitas vezes a piora do quadro respiratório nesse ano é uma somatória de fatores. O umidificador é interessante, mas a gente tem que sempre lembrar que a manutenção dele é mais importante. Coisas mais básicas, além do umidificador, também nos ajudam a deixar o ar mais úmido e com isso manter uma proteção natural da via respiratória. Essas são as dicas de saúde do Einstein de hoje.